Olá, minha gente querida, estamos juntos novamente no nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. E hoje temos mais uma convidada muito especial. Já vou contar para vocês já quem é. Mas antes eu quero falar sobre o tema, que é importantíssimo, promovendo a restauração por meio do fortalecimento da comunidade. Já pensou se a sua igreja estiver treinada, capacitada em aconselhamento bíblico e um irmão puder aconselhar o outro? Que bênção será! Eu quero ler para você um texto bíblico que vai falar sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 24. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Será que a palavra de Deus tem capacidade para resolver os problemas mais complexos da nossa sociedade atual, do nosso dia a dia? Será que a igreja pode ser uma, entre aspas, comunidade terapêutica para cuidarmos uns dos outros no amor de Cristo? Pessoas que estão precisando de regeneração, ajudando pessoas que precisam também ser regeneradas. Um ajudando o outro, transformando-nos biblicamente à imagem de Cristo. Você e eu podemos ser agentes de transformação nas mãos do Redentor. Que precioso. Meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar há 40 anos e também sou presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu quero apresentar para vocês aqui hoje a minha amiga Lili Yashimoto. Oi, Lili, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo para cá também, estar com a gente e compartilhar tanta coisa boa. Deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre a nossa amizade. Nós nos conhecemos muitos anos atrás, lá na Palavra da Vida, e nós somos colegas de mestrado em aconselhamento bíblico. E depois de terminado o curso de aconselhamento bíblico, que foram 3 anos e meio, né? Nos reencontramos para a defesa da nossa tese também, das nossas teses, e também nos reencontramos na direção de um evento muito especial. Você nos ajudou muito em nos deixar participar com a preletora que você trouxe dos Estados Unidos para darmos um curso de capelania em desastres e catástrofes. Foi muito precioso. Deixa eu ler o teu currículo rapidinho, para depois a gente começar o bate-papo também, Lili. Ela é graduada em Psicologia pela USP, mestre em Divindade pelo Seminário Servo de Cristo e mestrado em Aconselhamento Bíblico pela Palavra da Vida. Deu aula durante uns 15 anos no Seminário Teológico Metodista Livre. Foi diretora executiva e idealizadora de vários projetos de capacitação familiar e comunitária de uma ONG chamada Luar, por 5 anos. E ela ajuda o seu marido, que é pastor, em 2 igrejas, em Sorocaba e em São Paulo também. Trabalha muito, né? Não tanto quanto você, Eleni. Não, você trabalha bastante.
Você tem sido inspiração para mim desde que eu era estudante de psicologia. Olha Quando só. a gente participava da ABU, aí a gente visitava, né, a ABU lá da medicina. Isso, E da aí USP. eu te conheci naquela época. Gente, eu não lembrava disso, Lili. Que E legal. sempre fiquei muito inspirada com o seu trabalho, né? Inclusive, eu queria também fazer seus cursos, né? E foi uma honra ter feito o mestrado com você, né? Aquela turma selecionada pelo nosso professor Davi Smith. 6, não é? Acho que éramos muito pequena. 7. 7, uma turminha Isso. bem pequenininha. Isso, mas eu vejo os frutos disso, né? Graças a Deus. E que coisa bonita, né? Acho que esse professor que influenciou na sua vida, influenciou minha também. E fazendo com que David Smith. o nosso professor David Smith, muito querido, né? Que acho que influenciou muitas lideranças, né? Muitos que hoje são pastores no Brasil inteiro. É verdade. Né? Eu acredito que hoje o aconselhamento bíblico tem o seu valor e peso pelo que ele semeou aqui no Brasil. Sim, né? É verdade. 35 anos de ministério aqui no Brasil, né? Missionário americano. Um bocado. E meu marido também se identifica muito com ele como missionário americano no Brasil. Sim. Né? Desde o começo, ele e Davi andaram bem juntinhos também. Sim. E fizemos um mestrado juntos também. Sim. Precioso. Muito bom, Lili. Conta um pouquinho sobre a sua família e a dinâmica de trabalho que você tem. Conta para mim. Eu, como o Paulo, né, seu amigo, nosso amigo, eu vim de Taiwan, né, vim com 7 anos, e como imigrante a gente sente as dificuldades, né, e também o quanto a gente foi abençoada por ter uma comunidade da igreja, né, a Igreja Presbiteriana da Formosa aqui no Brasil, né, tem dado seus frutos também, e eu sou fruto desse cuidado pelos imigrantes, né, e agradeço sempre a Deus pela recepção que nós tivemos aqui no Brasil, que nos acolheram como filhos, né, e hoje eu me sinto mais brasileira do que chinesa mesmo, né? Mesmo. Depois de 45 anos aqui no Brasil. Que beleza. Né? E aí eu estudei em escolas públicas, né? Fui cuidada nos hospitais públicos, enfim, é uma bênção a gente poder estar num país tão acolhedor, tão amoroso, né? E poder ter esse evangelho também no nosso coração. Sim, né? Graças a Deus. E aí o nosso trabalho, assim, eu sempre acreditei muito no poder do evangelho, porque eu sou fruto disso, né? Eu sempre conto para os meus alunos o quanto a depressão me pegou na adolescência, no início da adolescência, e eu não sentia realmente vontade de viver, né? Quando a gente encontra muito sofrimento. E foi quando eu conheci a Cristo, né? E o quanto Cristo fez diferença na minha vida, me transformou totalmente e me deu um motivo de viver, né? Propósito na vida, missão, e transformou minha mente e coração, e era isso que eu queria também passar para as outras pessoas. E aí eu conheci, numa época, na minha adolescência, uma pastora que era psicóloga também, né? E eu via quanto ela ajudava as pessoas. Então, o meu sonho, na época do vestibular, era prestar para psicologia e poder fazer algo como ela. Cuidar de pessoas. Isso. Só que, quando eu estava terminando o curso, no meu último semestre, eu descobri, através do curso da ética, que eu não poderia, de maneira nenhuma, né, falar de Cristo, usar a palavra de Deus, enfim. Aí eu fiquei meio assim, né? E agora? Né? Como que eu vou atuar sem considerar algo tão importante que é a espiritualidade da pessoa, o relacionamento com Deus, a salvação, o perdão em Jesus? E eu entrei em crise, na verdade. E aí, quando eu me formei, eu não me sentia convicta para atender, porque como que eu podia fazer isso? Eu até tentei fazer isso na época do estágio, tudo, mas eu me senti totalmente travada, sabe? E aí eu fui fazer o seminário no Servo de Cristo,
né? E foi lá onde eu conheci o Davi Smith. Ah, E ele me aconselhou naquela época. E quando ele me aconselhou do modo bíblico, sabe? Eu me vi fazendo isso. Falei, nossa, é isso que eu desejo fazer. Sabe? A diferença encontrou. que ele fez na minha vida, eu falei, é isso. E aí, esse professor me adotou também, me convidou para fazer o mestrado. Sim. E isso foi me influenciando, tanto que quando eu terminei o curso dele, a matéria dele, eu decidi começar a atender. E atender nos moldes do aconselhamento bíblico, mesmo antes do nosso mestrado. Olha, eu não sabia disso. E aí Deus me mostrou por muitos meios, sabe? Em todos os meus casos, o quanto a palavra dele, quanto o Espírito dele, quanto o corpo de Cristo tem o poder regenerador. Amém. E aí, então, eu comecei nessa campanha de tentar influenciar as igrejas. Então, quando eu fui convidada para dar aula no seminário, eu pensava que, ao dar aula no seminário, formar os futuros pastores, né, eles pudessem carregar essa semente, né, de levar isso, porque eu ficava com o coração assim na mão de ver que muitos dos problemas comuns que as pessoas têm, eles estavam chamando cada vez mais de psicológicos e relevando isso para os profissionais que muitas vezes usam de teorias não bíblicas, não cristãs. Com né? certeza não cristãs. E aí, o que acontecia? O fruto disso não eram pessoas mais piedosas, não eram pessoas mais libertas, mas... E aí eu fiquei angustiada nesse sentido, né, de como que eu posso fazer para influenciar. Então, dando aula no seminário foi uma das formas, né? Então, dei aula durante muitos anos e acreditei que de alguma forma influenciei também. Mas a gente sabe que é muito difícil uma andorinha fazer verão, não é? Verdade. Então, por isso que é tão importante a gente começar a pensar e orar para que Deus possa fazer um movimento no sentido de resgatar o chamado da igreja. Porque Jesus, no seu ministério, ele sempre curou e restaurou as pessoas, não só fisicamente, mas emocionalmente também, integralmente. E o que me encanta pensar na pessoa de Jesus também é que ele não ficava esperando dentro da igreja para que as pessoas chegassem a ele, porque as pessoas do mundo aflitas com um monte de problemas, os mais complexos, elas precisam de ajuda, mas elas nem sempre sabem onde encontrar ajuda. E muitas vezes fazem tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, medicamentosos, por tantos anos, mas que não atinge a alma delas. Eu não abro mão de jeito nenhum de vários tipos de tratamento que existem, mas a Bíblia nos fala sobre observar todas as coisas e reter o que é bom. Então, assim, em alguns casos, a pessoa pode estar precisando, naquele momento, de uma medicação, até ter condições de compreender melhor a palavra, de ouvir, de ter condições de absorver. Mas só medicação, só terapia não vai levar ao resultado, né, que você está falando. E eu penso como você, Eleni, sabe, que os profissionais de saúde têm o seu lugar, eles são preciosos, são importantes, né? Mas eu sinto que a igreja, de alguma forma, deixou um pouco o seu papel, sabe? Relegou esse papel apenas para os profissionais e esqueceu da sua missão principal, né? Porque eu acredito que a evangelização envolve a restauração integral da pessoa, né? E a missão de Jesus é a nossa missão, né? Então, quantas missões, lá na China mesmo, a missão entrou através de quê? Médicos, né? Profissionais de saúde, porque são as necessidades meio que emergentes, mas esses missionários sabiam que o que eles mais precisavam era de uma transformação espiritual, um novo coração. Então, através de um atendimento imediato, né, de uma dor física, eles chegavam a
a restauração, a oferecer a salvação espiritual, que é o que Jesus pode dar. E essa transformação é uma coisa, assim, maravilhosa. Tremenda, porque é para sempre e eternamente. Sim, de quebra, né? Dentro do pacote, a gente ganha um corpo de Cristo, a gente ganha uma família. Uma família nova, e uma nova comunidade, onde nós podemos ser transformados. Exatamente. E onde nós podemos também influenciar o mundo através dessa comunidade. Sim. Né? Sabe que meu marido e eu fomos convidados para o lançamento de um filme novo que entrou em cartaz esta semana, ontem. O filme chamado Deus Não Está Morto 4. E fomos assistir uma segunda vez, assistimos anteontem e ontem também, de tão bom que é o filme. Ninguém pode perder de jeito nenhum. E eu me lembrei desse filme agora, porque você falou justamente isso, a igreja abrindo mão do seu papel. E não vai ficar no limbo. Alguém vai assumir. Sim. E o pastor que está ali enfrentando um sério problema, não posso dar um spoiler aqui, mas enfrentando um problema que atinge a família, que atinge a liberdade religiosa, ele fala justamente isso. Gente, quando a gente fala, não, eu não vou me envolver na política, eu não vou à frente para resolver essa questão, porque afinal eu sou evangélico, tal, alguém vai assumir. E vai assumir onde a colocação da verdade é relativa. É deixada de lado a pessoa de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós nos recusamos a assumir um papel na sociedade que Deus quer que a gente assuma, a gente indiretamente está entregando nas mãos de outro que vai agir contra o evangelho e vai tirar a liberdade do evangelho. Sim, não é verdade? É verdade. Mas você criou um projeto muito lindo que mexe com as igrejas e equipa as igrejas para cuidarem umas das outras, as pessoas, os irmãos cuidando uns dos outros, não é verdade? Sim. Fala pra gente do projeto Mais Barnabés. Obrigada pela oportunidade, Eleni. Foi realmente, está sendo um sonho que está se realizando, porque na verdade, desde que eu me formei, desde que eu comecei esse ministério, eu sempre sonhei em não fazer isso sozinha, mas sim influenciar as igrejas para resgatar a sua missão, né? E como que a gente faria isso? Né? Através da capacitação, né? E aí eu e meu marido ganhamos uma viagem de um casal de amigos queridos lá em Canadá. Que maravilha. E nós fomos lá visitar uma igreja. Aí lá na igreja, que eu sou uma fuçadora de livros, eu achei um livro muito legal, né, que é sobre depressão, né? E aí eu olhei, nossa, que visão maravilhosa, integral, sabe? Porque muitos desses livros que a gente vê, né, mesmo cristãs, só vê a parte mental, psicológica, né, às vezes espiritual, mas às vezes não vê a parte física, né? Então, aí eu achei tão assim completo, né, que eu fiquei tão animada, e eu comprei, trouxe, né, para o Brasil e comecei a ler. E aí quando eu vi, né, o prefácio aqui no começo, e eu vi a história de como começou esse ministério, né, começou com um médico chamado Dr. Scott Morris, né, que tinha acabado de formar do seminário, era um médico formado também, e ele sentiu chamado para ir a uma cidade, né, chamado Memphis, né? E lá ele encontrou com uma população empobrecida, com muitas doenças, né, desde diabetes, pressão alta, depressão, né, muita gente doente, e ele sentiu o chamado de fazer diferença. E ele fundou uma igreja chamada Igreja Centro de Saúde. Olha! Sozinho, aliás, ele junto com uma enfermeira, ele começou atendendo 12 pessoas. E hoje, depois de 35 anos ou mais,
é um ministério lindo, enorme, que atende 140 mil pessoas, assim, sabe, tem um corpo que trabalha 250 pessoas profissionais trabalhando e várias outras centenas de voluntários. E todos com essa visão de atender as pessoas necessitadas, né, no seu todo. Que lindo. E aí eu fiquei inspiradíssima, né? Eu falei, bom, se ele pode fazer, a gente pode fazer alguma coisa também, né? Porque às vezes a gente vê a situação do Brasil, do mundo, e a gente fala, nossa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas esse alguém pode ser você e eu. Sim, Quando você se preocupa com as 12 pessoas da sua igreja, e isso transforma a vida delas, isso vai se multiplicando, né? E aí o que ele fez? Ele criou uma comunidade onde eles se ajudam, sabe? Porque a gente sabe que toda transformação, mudança de hábito, não se faz de uma consulta para outra. Não. E também não se faz através de lidar com sintomas. Sim. Não é verdade? Sim. Uma dor de cabeça pode ter múltiplas causas. Sim. E aí você vê que esses hábitos alimentares, falta de exercícios, né? E problemas emocionais, amizade, isolamento, né? Porque a gente fala que cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais isoladas. A gente sabe que lá nos Estados Unidos isso já é verdade faz muito tempo, né? Infelizmente. E esse isolamento de cada um por si, ela adoece as pessoas, né? Sabe que o aumento do número de suicídios é gritante no mundo inteiro. Sim. E ontem à noite mesmo eu fiz uma live com o Conselho Presbiteriano de Capelania com 2 pastores. Um que é presidente do Desafio Jovem no Brasil, o reverendo Wagner Zanelato, e outro, o pastor Bruno Maioli, que é capelão carcerário. E foi muito interessante porque eles falaram, tem no Brasil 800 mil encarcerados, é o maior número de encarcerados do mundo. E destes, pelo menos 1/4 é por tráfico e uso de drogas. E muitos desses vieram de lares evangélicos. Sim. Então, assim, me fez pensar, gente, o que nós estamos fazendo como igreja? Sim. O que nós estamos fazendo como família? Sim. Como estamos criando os nossos filhos? Sim. Que respostas estamos apresentando a eles para os problemas que eles nos trazem? Sim. Como nós precisamos equipar os santos para o ministério que começa em casa, não é verdade? Isso mesmo. Porque quando a gente pensa em comunidade, não são só instituições, né? Que nem igreja. Igreja também pode ser um lugar de vida, né? Onde você se sente parte da família, tem essa troca, né? Esse alvo comum. Ou pode ser uma instituição muito árida, né? Onde as pessoas ficam solitárias, sofrem sozinhas. E tem de encontro social, simplesmente. E vergonha de compartilhar suas lutas. Né? Então, nesse sentido que eu falo que nossas instituições, nossas comunidades têm se desmantelado, têm se enfraquecido muito. A própria família. Eu vejo que muitos casais se casam só para assistir o filme junto à noite. Porque, fora isso, né, o que faz com que estejam unidos? Às vezes não tem nem o mesmo propósito, né? Não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo sonho. Não se afinam, né? Isso. Então, essa pobreza de conexão, pobreza de propósito, né? A falta de doação, de cuidado, acolhimento, tem adoecido muitas famílias. Com certeza. Né? E mesmo as igrejas, né, que deveria ser um lugar de cura, muitas vezes se tornam lugar de feridas, né? Tem uns livros aí que estão saindo falando como, né, os pastores são feridos, os membros são feridos. E realmente, as escolas também, né? Onde antigamente... Bullying.
antigamente era um lugar onde você crescia como pessoa, aprendia a se relacionar, né? Você se tornava adulto lá. Às vezes hoje é um lugar perigoso, onde você não sabe quando vai ser o próximo bullying, quando você vai ser isolado, quando você vai ser, enfim, atacado. Tem o cyberbullying também, né? Mais arriscado ainda. Sim. Terrível. Gente, eu esqueci de falar para você que você pode entrar em contato conosco e participar do programa através das suas dúvidas, perguntas. Escreva para gente. Entre aqui e participe, tá bom? Sim, continue. E daí fala um pouquinho mais sobre esse teu curso que você começou pensando no Mais Barnabés. É. Aí, eu estava contando aí, parei no meio, né? Aham. Então, aí pensando nisso, é de uma forma um pouco mais individual, a gente sempre tinha feito isso na igreja, né? Então, individualmente. Então, por exemplo, quando eu me envolvi nessa ONG, foi justamente pensando como a gente pode influenciar as comunidades, né? Existem tantos lugares assim onde as pessoas não têm direito nenhum, né? Os pais trabalham o dia inteiro, as crianças ficam em casa sozinhas, muitas vezes vulneráveis aos abusos, aos traficantes, né? E foi assim que me envolvi, por exemplo, na Luar, né? E aí, a partir disso, fui vendo a importância de fortalecer comunidades, sabe? Fortalecer os pais, dar curso para os pais, dar curso para os casais, né? Eu faço isso bastante na igreja também, né? Eu fico de olho no pessoal que vai casar, que vai ter filho, porque a gente sabe que muitos problemas surgem daí, né? Exatamente. As crises começam daí, do comecinho da família. Exatamente. E a pessoa, se não tiver um preparo para o casamento, Sim. realmente não sabe, vai enfrentar tantos conflitos. Sim. Duas pessoas de culturas diferentes, de criação diferente, hábitos totalmente diferentes, se juntarem debaixo do mesmo teto. Sim. É muito conflituoso se não houver realmente um preparo, um aconselhamento, uma direção para tudo isso. E quando nascem os filhos, pior ainda. Multiplica, né? Eu me lembro que quando nasceu o meu primeiro filho, eu adotei um livro de um grande pediatra. Era um grande livro também, enorme, que eu devorei. Falei, nossa, agora eu vou aprender como educar filhos. Gente, depois de alguns anos, no meu quarto filho, eu descobri que aquele livro tinha sido totalmente desacreditado se não fosse a igreja, se não fosse a palavra de Deus, como força da minha vida, como iluminação para os meus passos, para educar os meus filhos no temor do Senhor. Realmente, os conceitos humanos e os conceitos científicos mudam de uma hora para outra, não é verdade? Sim. O que é verdade absoluta hoje, amanhã, nossa, já foi sublimada. Sim. E aí eu era apaixonada, né? Ainda sou, assim, com esses cursos da Universidade da Família. Então, ministrei muito esses cursos, desde que meus filhos eram pequenininhos, agora são tudo adultos, já formados, né? Mas todo ano eu dava esses cursos, treinava as pessoas, né? Então, eu sempre tive esse chamado. E tanto que na nossa igreja a gente tem um centro de capacitação familiar, né? Inspirado naquele livro do Dennis Haley, né? Que fala sobre isso, igrejas fortes, famílias fortes. E a gente pode estender de que sociedade forte, famílias fortes, né? Com certeza. E como você fortalece a família? Através desse cuidado de pessoas, cuidado de casais. Então, você que é padrinho, sabe? Você que tem jovens na sua igreja, se você cuidar de algum casal, adotá-los, né? E, sabe, de tempos em tempos perguntar, acompanhar, ajudar, ouvi-los, né?
você vai ter sempre muitas oportunidades para atuar na vida deles. E falando sobre igreja como família também. Sim. Meu marido me fala muitas vezes como foram importantes casais mais velhos que foram como avós para os filhos dele, né? Nós dois éramos viúvos, ele era casado com uma americana também, vieram para o Brasil, jovens ainda, com filhos pequenos ainda, e aqui não tinham mais família. E como foi importante a família da igreja adotá-los e os filhos deles poderem se referir a pessoas da igreja como vovô, vovó, titio. Sim. É precioso. Por isso que o lema da nossa igreja lá em Sorocaba chama Crescendo em Família para Alcançar Famílias. Porque a gente já tem essa visão de fortalecer, alcançar, salvar famílias através desse relacionamento familiar, né? Você se tornar família para alguém que às vezes perdeu pai, perdeu mãe, né? Perdeu filhos, né? E não tem avós, né? E da gente poder ser irmão, pai, mãe para eles, né? Porque a Bíblia fala, né, que Deus faz com que os solitários vivam em família. Como? Como? É quando um braço, uma mão dele, que nós somos nós, né, o corpo de Cristo, nós abraçamos essas pessoas e mostramos o quanto elas são importantes, né, e poder acolhê-las no nosso convívio. Precioso. Né? Eu estava pensando nesse nosso tempo de pandemia que estamos enfrentando agora. Gente, mais de 600 mil mortos. Sim. O que isso significa em número de pessoas alcançadas pelo sofrimento? Viúvas, viúvos, órfãos, quantas crianças que perderam os dois pais. E a família totalmente desestruturada. Então, assim, o papel da igreja, e fico contente que a Igreja Presbiteriana tomou uma atitude nesse sentido, com um programa contínuo aí, implantado agora pela APECOM, Agência Presbiteriana de Comunicação, Chorai com os que choram. Eu vi, achei lindo. Achei lindo. É bem isso mesmo que a gente precisava, né? E a mensagem que você mandou, né, no WhatsApp, mostrava assim, bom, esse fim de ano, né? O que você vai fazer? Porque às vezes a gente fica tão focado nas nossas festas, no nosso trabalho, nas nossas coisas, que a gente esquece que tem pessoas sofrendo ao nosso lado. Pessoas da sua igreja que perdeu entes queridos. Que né? talvez pela primeira vez vão passar Natal sozinhos, sem essas pessoas. Isso. Por isso que esses finais de ano, as datas especiais, são dias especialmente dolorosos para as pessoas em luto. Né? E será que vai ter um representante de Cristo no seu condomínio, na sua igreja, né, na sua família? Né? Porque é isso que Jesus pede para que a gente seja, né? Seja família de alguém. Né? E a gente não deixa a família para trás. Não, nunca. E sempre o cuidado com os membros, tanto da nossa família, com os nossos filhos, como com os outros, a igreja, não envolve só o aconchego. Não envolve só o carinho, o aconselhamento, mas muitas vezes a admoestação, né? A confrontação também é necessária e também é sinal de amor. Com certeza. Não é verdade? Lembro quando os meus filhos eram pequenos, só alisá-los não adiantava. De vez em quando tinha que dar umas broncas e bem dadas. Sim. Acho que esse é o diferencial quando a gente crê no que Bíblia diz sobre nós, a nossa natureza humana, né? Se a gente Como é o nosso coração. Pois é. Porque a sociedade diz, acredite no seu coração e faça o que você quiser. Né? Deixe o coração te levar. Ou que as crianças são naturalmente boas, né? Que triste. Assim, é bonito até ter seus próprios filhos, não é? Verdade. Você a gente percebe. descobre que não é tão verdade. Ou até você casar, né? Porque nessa convivência intensa você percebe que nenhum é santo, né? Que os nossos pecados realmente traz o inferno, né? Traz
traz muitas dores, muitos sofrimentos. Verdade. Então, por isso, qual é o remédio para o pecado? Né? Aí que entra a graça, o perdão, o ensino, a exortação, né? E tudo isso a gente também tem às vezes esquecido, porque a gente comprou aquela ideia distorcida do amor incondicional, né? Que entrou em muitas igrejas liberais, né? Achando que, bom, não há condenação, não há juízo, né? E pelo contrário, o nosso Deus justo exige a justiça. E a plena justiça só Jesus pode nos dar. Por isso, tantas pessoas, sabe, se martirizando, se machucando por conta de culpas não resolvidas. E a sociedade quer tirar todo tipo de culpa possível, como se toda culpa fosse negativa. A gente sabe que tem muitas culpas que são negativas, né? Sim, são falsas. São até. falsas, né? Mas as culpas verdadeiras precisam ter uma resolução verdadeira, que só o perdão em Cristo Jesus pode nos dar, essa libertação. É verdade. Né? Eu estava fazendo um curso uma vez dentro de um dos hospitais com uma equipe médica e eu falei, olha, eu estou tratando de um paciente assim, 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 e eu queria testar o professor. Foi uma pontinha de maldade. E eu perguntei para ele, e esse paciente está tão cheio de culpa, e o que você daria para ele como medicação para a culpa, para o coração dele? Daí o professor respondeu, eu diria que todos nós estamos evoluindo. Então, que nós temos que nos perdoar, porque assim, nós vamos ficando melhores a cada dia. Eu falei, nossa, não quero mais assistir essa aula. Realmente contradiz tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos um problema de coração. E que o nosso coração é enganoso, pecaminoso, corrupto. E que nós não podemos confiar nele. Por isso que nós precisamos da pessoa de Cristo como nosso Salvador. É por isso que as pessoas ficam desesperadas, né? Porque percebe que não tem jeito. E aí o único que pode dar jeito é Jesus Cristo, que pode nos dar um novo coração, uma nova esperança, uma nova vida. Né? E essa notícia é tão boa, não pode ficar só pra gente. Não, a gente tem que contar, ser fofoqueiro de Deus. A gente tem que contar para todo mundo que existe perdão. Existe graça, né? É graça. E que Deus nos vê com misericórdia. O coração dele se dói ao ver a nossa miséria. E ele se faz gente na pessoa de seu Filho Jesus para vir ao nosso encontro e morrer no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Né? E aí, está vivo hoje. Sim, aí você vê a diferença, né? Que muita gente tem tentado convencer as igrejas para não falar sobre o pecado, porque o pecado, ele exclui as pessoas, né? E realmente tem umas linhas, né? Da extrema direita, sei lá. Da extrema esquerda. Que às vezes vê, né, as pessoas que pecam de uma forma, assim, condenatória mesmo. E nesse sentido, quando a igreja esquece do evangelho de Jesus Cristo, ela realmente se torna opressiva. Por isso, a própria igreja precisa se converter, sabe? A gente precisa entender que continuamente. Que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus, mas as pessoas precisam da mensagem, do perdão, da graça, da misericórdia, e eles precisam sentir o amor de Deus, né? Por isso que quando nós podemos estender esse braço amigo, esse acolhimento, mas não amor incondicional, é um amor movido por Cristo. Compaixão, isso, não é verdade? Isso que pode transformar as pessoas. É verdade. E é lindo a gente lembrar que a palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda a injustiça. Gente, tem notícia mais gostosa do que essa? Sim, Não é? sim. E aí eu vejo que, sabe, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando eu falo da restauração através do fortalecimento da comunidade, porque muitas pessoas vivem uma cristandade meio doentia, né, e por isso também transmitem essa coisa culposa para os filhos, essa coisa pesada, do fardo pesado, sabe? Cheio de regras, sem graça. Controle externo, né? Verdade. E não um tratamento interno. Sendo que todos nós somos tão problemáticos, né? Então, por isso que eu acho tão importante a gente resgatar o aconselhamento pessoal, né, que de alguma forma quando essa pessoa experimenta da graça na sua vida, ela começa a influenciar o seu entorno, a sua família, né, tanto que a gente vê um dos sinais mais evidentes de uma verdadeira conversão é que toda a família quer saber o que aconteceu e quer ter o que ele tem. Né? Verdade. Não entende bem logo a princípio. Mas vê que aquilo é muito bom. É bom. E aí as pessoas vêm para Cristo, né? E aí a família é restaurada. E aí quando a família é restaurada, a comunidade começa a ser restaurada. Então eu até trouxe um livrinho para mostrar, né? O quanto uma vida restaurada, né? É de um promotor de justiça. Olha que beleza. Lá, mostra mais assim. Lá de Bauru, um amigo nosso também, né? Nilson com Mono, junto com a sua esposa, né? Escreveram esse livro. Na verdade, é uma compilação de relatos de voluntários. Histórias para aquecer o coração, quando a vida do outro importa. Isso. Que lindo! É lindo, Só gente. o título já é maravilhoso. É lindo. Cada história de pessoas, ele começa dizendo que são histórias como você e eu, sabe? Mas que se tornam heróis sem capa. Mas heróis pelo fato de tocar nas vidas, sabe? Ele mesmo, né, um promotor de justiça, ele usa o seu hobby, que é skate, né, para influenciar os jovens. Claro, e que atrai mais os jovens que um skate. Pois é. Né? Que aí boa estratégia. Ele usando isso para para juntar esses jovens, e a gente sabe o quanto jovens, adolescentes, crianças precisam de amizade, sociabilização, precisam ter referências. Turma é tão importante nessa idade. Isso. E aí eu vejo os pais de hoje, muitas vezes, descuidadosos quanto a isso. Eles acham que dando tudo para os seus filhos, dando o seu celular de última geração, colocando em boas escolas, né, convidando os amiguinhos para a festa de aniversário, isso é suficiente. Né? E o resto do tempo os filhos ficam trancados nos seus quartos, Isso. com seu iPad, com seu computador, celular, Isso. e sabe-se lá fazendo o quê, né? E se relacionando com quem também não se sabe. E aí esse descuido depois vai cobrar um preço. Muito alto. Né? Quando entra na adolescência, começa a ter crises emocionais, espirituais, crises da vida, existenciais. Quais são as referências? Né? E buscam conselho em quem? E aí falta essa rede de proteção. Porque esses pais desprezaram a comunhão. Né? Porque hoje em dia, quando as pessoas ficam bem, eles acham que não precisa de igreja, não precisa dos outros, não precisa da família, porque a gente está bem, né? E se envolver com os outros dá trabalho às vezes, né? Ajudar os outros, né, que estão com problemas. Mas aí, quando a gente tem problema, a gente sabe quanto dói. É verdade. Então, por isso eu tenho falado muito, assim, focado nisso, sabe? Vocês pais que têm crianças pequenas, não descuidem da comunhão da sua igreja, da sua vizinhança, da sua família, sabe? Invistam tempo, não ficam só trabalhando e dando coisa para os seus filhos, dando festas grandes. Isso não faz diferença. Mas as amizades com pessoas de valor faz muita diferença nas crises, no crescimento, na formação do caráter, da personalidade. Eles precisam de heróis de verdade. Não só da Marvel, né? A gente vê aquele negócio, né? Todo mundo adora esses heróis, até eu gosto de ver também, mas eles
eles não são verdadeiros. Mas sabe o que eu achei muito interessante? Um professor nosso, que foi nosso querido amigo também, Carlos Oswaldo Pinto. Sim. Que ele era o reitor da Palavra da Vida do seminário e tal. Sim. E numa das aulas, eu não sei se você se lembra, mas ele falou assim, minhas filhas ontem queriam assistir a novela. E ele falou que em vez de ele falar não vai assistir novela, ele falou, tá bom. Então nós vamos combinar que nós vamos assistir essa novela juntos, todas as noites, mas só que depois da novela nós vamos sentar juntos, vamos abrir a Bíblia e vamos fazer uma confrontação com a verdade que foi ensinada naquela novela com a verdade bíblica. Olha. Gente, foi tão importante isso, porque as filhas ganharam um aliado para assistir com elas ali, mas alguém crítico e em amor. E confrontando biblicamente. Se nós tivéssemos sabedoria e paciência para fazermos isso, não falarmos para o nosso filho, não vai fazer porque eu não quero e pronto. Mas, né, vem cá. Então, vamos ver isso juntos e vamos avaliar tudo isso. Nós estamos criando nos nossos filhos um espírito crítico e colocando firmemente a palavra de Deus como direção para as nossas vidas, como alimento para as nossas almas. Né? Isso é um exemplo, mas é uma exceção. É verdade. Né? Porque a vida de hoje, as pessoas escolhem essa vida tão corrida que não tem tempo nem para fazer o seu devocional de 15 minutos diário. Quanto mais sentar para assistir um programa e conversar sobre isso. Então, os pais de hoje acabam terceirizando tudo. Né? Não só a educação formal, mas a educação espiritual e a educação social. Porque o que os jovens hoje, criança e adolescente, mais precisam hoje é a sabedoria social de como lidar com as pessoas, como lidar com os amiguinhos que às vezes não valorizam você, né, que te tratam mal, que te rejeita, né, ou, sabe, essas coisas simples, mas que faz toda a diferença, essa sabedoria social que a Bíblia nos ensina tão claramente. Falta a gente aprender, praticar e ensinar. Porque quando eles aprendem isso, eles se tornam pessoas super valorizadas no mundo, no mercado, porque as pessoas carecem muito de pessoas conscientes, respeitosas, que consideram o outro. Né? E também eles criam uma autoimagem muito positiva. Sim. Porque eles sabem que quem lhes dá a sua identidade não são os outros, não é o que a mídia diz, o que os amigos dizem, mas é a palavra de Deus, é o relacionamento com Deus em Cristo. Então, mesmo que ele seja atacado pelo mundo inteiro, ele sabe quem ele é, que ele está firme na rocha, não é verdade? Sim. Lili, deixa eu falar para você, nós estamos aqui conversando com a minha amiga Lili Yashimoto, que é a conselheira bíblica e dirige o programa Mais Barnabés, de treinamento da comunidade da sua igreja para o aconselhamento, para a família também. Deixa eu ler para você 2 comentários aqui. A Marinês Anísia, de Recife, Jaboatão dos Guararapes, fala, gostaria muito de fazer o curso de capelania, mas meu esposo não é crente, Deus sabe de tudo, orem por mim. Deixa eu te contar uma coisa, Marinês. O curso de capelania hospitalar você pode fazer online agora. Está lá no nosso site capelanianasaude.org.br. São aulas de 10 minutos, 143 aulas de 10 minutos, mas você vai fazendo no seu ritmo. Então, entre lá. capelanianasaude.org.br e você pode fazer o curso e depois fazer um treinamento prático nos hospitais no tempo certo. Deus vai dar esse tempo certo. A Misma Oliveira diz, o meu esposo médico morreu de Covid. Minha filha perdeu o esposo também. Nossa, que triste. Dia 27/12 e 31/12. Se não fosse Jesus, nós não teríamos força para viver. Deus abençoe o seu ministério. Que
coisa triste. Que coisa triste mesmo. Sinto muito, muito pela morte do seu marido, do seu genro, pela dor que vocês estão vivendo em família e vão reviver essa dor também nesse fim de ano, né? Sem esses seus queridos. Que o Senhor console o coração deles e que dentro da sua igreja também você possa encontrar irmãos e irmãs que possam estar com vocês como família e acolhê-los e abraçá-los e ajudá-los, porque dói, e dói muito e vai doer por muito tempo. Só a palavra de Deus vai poder ajudá-las e confortá-las totalmente. Não existe outra pessoa, mas a comunidade evangélica pode acolhê-las e abraçá-las. Edilza Gomes diz: paz, irmãs queridas, sou de Sorocaba, estou amando o programa. Que bom, edificante. Diga qual é a igreja de novo de Sorocaba que vocês pastoreiam, Lili. Igreja Metodista Livre de Sorocaba. Ótimo, muito bom. Lili, eu gostaria de ficar conversando muito mais com você, mas nós temos só pouquinhos minutos para encerrar o nosso programa agora. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos queridos. Bom, primeiro quero agradecer o convite, que honra, Eleni, e dar os parabéns para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem um ministério lindo de aconselhamento bíblico, né? E vocês também formam conselheiros, né, da própria igreja, para atender a comunidade. Nossa, isso é o sonho, né? Mas é uma igreja grande, que tem a estrutura, a gente louva a Deus por isso, e acho que é um exemplo para outras, né? Mas eu quero dizer para vocês que fazem parte de igrejas pequenas, eu acho que Deus não vê o tamanho, mas quando você oferece os seus 5 pães e 2 peixes para Jesus, eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas com o que você tem. Assim como esse médico que eu mencionei, né? Ele sozinho, junto com uma enfermeira, começou atendendo 12 pessoas e melhorando a vida delas. Eu não sei quantas pessoas tem na sua comunidade, mas aqueles que Deus colocou na sua vida, você pode ser uma bênção para eles. E você também pode contar com eles, né? Porque eu acho que a forma da gente poder ser útil para o outro é mostrar para os outros também que eles podem ser úteis para a gente. É na nossa fraqueza que muitas vezes eles se aproximam. Porque quando todo mundo é forte, a gente acha que não posso contar as minhas fraquezas. Mas Deus sabe quanto nós somos fracos e necessitamos uns dos outros, né? Então, que Deus possa abrir o seu coração, a sua mente, né? E que Deus possa usar esse pedaço de amor que está na sua vida, usando os dons e talentos, aquilo que você tem. E assim como Barnabé, né? Eu não expliquei o nome do Barnabé, né? Esqueci. Mas eu sempre fui muito fã do Barnabé da Bíblia, sabe? Apesar do nome ser muito mineiro, mas é um personagem da Bíblia que fez diferença na vida do Paulo, né? Mas a gente conhece a história dele pela generosidade dele de doar tudo, né, para o reino de Deus. E esse coração, sabe, de não reter, de entender que tudo que é meu é de Deus. Então, Deus faz multiplicar isso. E aí ele ganhou o apelido, ele na verdade se chamava José, ganhou o apelido de Barnabé, porque o Barnabé significava aquele que exorta, o consolador, né? Então, dá para imaginar que tipo de pessoa que ele é. Sempre sensível às necessidades, compassivo. Tanto que foi ele que foi trazer o Paulo, que estava sendo, né, meio evitado pela igreja, e olha o que o Paulo fez de diferença na igreja cristã. Que lindo quando você investe em uma pessoa, não é verdade? Quando você investe numa pessoa, essa pessoa pode ser aquela semente que faz brotar tantas coisas. Como aquele sapateiro que investiu em um menino. Sim. Que era o Billy Graham. Olha só, é isso mesmo. Às vezes você acha que aquilo que você faz é pouco, mas o reino de Deus é isso, você põe um pouco dentro das mãos de Deus,
Deus multiplica. Amém. Então, essa é a minha oração para o nosso ministério, para o seu ministério, que eu já sei que já é uma grande bênção, pela casa de aconchego, por tantos ministérios que você está envolvida, que Deus possa te dar sempre essa saúde, disposição, inspiração, né? E continuar sendo nossa heroína, né? Que Deus abençoe sua vida e abençoe você que está nos vendo também. Amém, Lili, muito obrigada. Foi um papo muito gostoso. Deus continue te abençoando muito, usando muito a sua vida, todo o seu conhecimento, a sua sabedoria vinda do Senhor. Todo aquele preparo que você pôde ter e agora oferecer a outros também. Sim. E que a sua família continue a ser abençoada pelo Senhor grandemente também. Amém. Eu só preciso mencionar, Pois não. né, que esse Ministério Barnabés só está tão divulgado hoje por causa de um amigo de adolescência também, chamado Daniel Ye. Opa. Ele usa sua expertise, né, nessa área de comunicação, de internet e tal, para fazer tudo ficar bonito e tudo poder ser compartilhado pelo Brasil inteiro e às vezes até para outro país, né? Porque agora a gente tem feito nossos cursos também online. Eu assisti uma das palestras e vi que tinha gente de muitos países assistindo também. Então, aí se você tiver interesse, entre no site www.maisbarnabés.org e você vai ver lá muitos cursos acessíveis para você, né? Tanto de capacitação, de conselheiros, né, para atuar no aconselhamento de casais, né, e a gente também atua capacitando os pais, né, e nessa área de depressão. E, por fim, no dia 27 de novembro, nós vamos dar a última live relacionada ao tema de raízes da depressão, que tem a ver com cura integral, ajuda profissional e o poder da comunidade. Maravilha, Lili, quanta indicação boa! E para fechar o programa, eu quero indicar também o nosso curso da Associação de Capelania na Saúde, sobre saúde mental e espiritualidade. Será na próxima quinta e sexta-feira à noite, curso online. Então, entre lá no nosso site, capelanianasaude.org.br e se inscreva, um preço super legal. E você vai poder fazer de casa e aprender muito, crescer muito. Gente, muito obrigada, tempo muito precioso, Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Você tem um ministério dentro da sua família e da sua igreja. Amém. Deus abençoe. Amém. Até mais.